Que maravilha! Glória a Jesus. Irmão, por favor, os que podem ficar em pé, fiquem em pé. Glória a Jesus. Vamos fazer uma leitura em João 14, apenas o versículo 1. O que o evangelista João escreveu acerca do Senhor Jesus. Evangelho que segundo escreveu João, capítulo 14. Apenas um versículo, quero a ajuda dos irmãos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Só isso. Vamos de novo? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Essa advertência do Senhor Jesus para os seus discípulos, ele percebia como estava se comportando aqueles que estavam do seu lado. E naquele tempo, aquele momento da vida do Senhor Jesus, os discípulos tinham consciência do risco que estavam correndo por seguir Jesus. Eles sabiam, nos evangelhos sinóticos, e também João fala, que certa vez, quando Jesus ia descer para Jerusalém, os discípulos, Senhor, não vamos não. O Senhor já foi, correu o risco lá, se nós for agora, nós vamos morrer. Então, eles sabiam, tinham consciência do risco que eles viviam ao lado do Mestre. Visto isso, Jesus faz essa advertência. Não turbe o vosso coração. Jesus está falando de pensamento. Ele está falando de algo que a mente humana é completamente disputada pelos pensamentos. E esses pensamentos, eles podem lhe trazer o medo, a insegurança, as incertezas. Pois o pensamento, ele tem essa capacidade. E não tem como nós sair dessa realidade, porque os pensamentos fazem parte de nossa vida. Alguém aí já passou algum momento assim pensando em alguma coisa? E algumas vezes você está pensando em um pensamento bom, mas algumas vezes você também está pensando em pensamento ruim. Algumas vezes você pensa em um pensamento alegre, outra vez seu pensamento lhe leva as suas emoções para a tristeza. Quem já viveu isso aí? É porque a mente do ser humano é um campo de batalha. E Jesus agora está fazendo uma definição. Crede em Deus. Porque o ser humano, ele precisa de encontrar algo que ele confie. Se eu não encontro uma pessoa, eu vou ter que confiar em mim mesmo. E em certo momento a gente não tem confiança nem na gente mesmo e precisa de confiar em outro. A gente busca no outro a confiança. Aleluia. E não é fácil.
E em virtude a isso, Jesus, percebendo o comportamento desses discípulos, diz: olha, vou definir uma coisa para vocês. Crede em Deus. Confie em Deus. Aí ele diz: crede também em mim. Justamente ele, naquele momento, era a razão para os discípulos daquilo que trazia o medo. Ele diz: mas crede também em mim. Jesus estava falando algo, irmão, por isso que ele diz assim no segundo versículo: na casa do meu pai tem muita morada. Ele estava dizendo: olha, você preste atenção no que você tem que definir. Você tem que aprender a lidar com seus pensamentos e confiar em Deus. Porque aquilo que aparentemente pode até não dar certo, mesmo não dando certo, comigo você tem um futuro promissor. Aleluia. Por isso que ele falou da casa lá, das moradas. Aleluia. Eu disse: confie em Deus. Irmão, e esse pensamento que nós temos, Paulo, ele diz assim no capítulo 4 de Filipenses, em versículo 8, aquilo que nós devemos pensar. Quer dizer, o pensamento, ele não tem poder sobre a sua vida, sobre a sua mente. Quem vai estabelecer o tempo dele é nós. Eu acho muito interessante quando Paulo, aos Filipenses, ele fala dessa forma: quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, 4:8 Filipenses, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Então, o pensamento, quem vai estabelecer na sua mente é você. Deus passa a responsabilidade para nós, de nós mudar o pensamento. Porque a partir do momento, irmão, que nós aceitamos Jesus, Paulo escreve e diz que nós temos o poder do Deus que deu a ressurreição a Jesus. O poder de Deus está em nós. Aleluia. Quem se faz fraco é a minha natureza. Quem se faz abatido é a minha natureza. Quem se faz entristecido é a minha natureza. A natureza carnal. Mas se eu me posicionar para a saída de Deus tem para nós em sua palavra, as coisas começam a mudar. Crede em Deus. A circunstância que vocês estão vendo realmente essa, é uma realidade. Mas não fixe seu pensamento no que está errado. Fixe no seu pensamento no que pode dar certo. Porque a vida é de perdas e de ganhos. Até a salvação. Se você não perder sua vida, você não ganha. Se você não perder a sua vida velha para adquirir uma nova, você não ganha nova. Aleluia. Quando eu me converti, a minha vida, ela tornou-se muito difícil. Se era difícil, eu não crente no período que eu estava vivendo, muito mais difícil quando eu me converti. Que eu até imaginei
Poxa vida, eu aceitei Jesus para as coisas melhorarem e parece que está em tudo de água abaixo. Parece que está tudo o contrário. E por muitos anos, depois eu vi um senhor dar um testemunho. Esse senhor mora aqui em Tabuleiro, não é dessa cidade. Ele é um presbítero do ministério. E quando ele aceitou Jesus, um filho dele morreu. E toda a congregação anterior, que não era crente, veio a ele e disse: olha, a maldição que você adquiriu, você inventou de ser crente, essa morte aí é por causa dessa lei de crente. Trouxeram esse pensamento para ele. Mas como ele tinha decidido publicamente, diante de muitas pessoas daquela comunidade, eu aceito Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Então ele se comprometeu com a palavra dada diante daquelas pessoas. E disse: eu não deixo. Porque uma coisa que o cristão tem que ter, irmão, é comprometimento com a palavra que ele dá para Deus. Ele tem que ter comprometimento. Então ele comprometeu-se com aquela palavra e ele foi obrigado a sair daquela cidade e vir para Tabuleiro, que ele casou, constituiu família, mora aqui, já é um senhor. Mas veja bem, porque vem os pensamentos e se põe pensamento. E os pensamentos que se põem às vezes não vêm de uma fonte, de uma origem que vai lhe ajudar no sentido do seu relacionamento com Deus. Porque até, às vezes, aquele pensamento que é vindo, dado por aquela pessoa nem vive o que você está vivendo. Às vezes nem viveu essa experiência que você está vivendo e quer se meter dando palpite. E se você não tiver comprometimento com o que você prometeu a Deus, dizer: não, eu tenho um compromisso com Deus e eu vou acreditar nele, aleluia, eu vou confiar. Ele está falando, Jesus, irmão, crede em Deus e crede em mim, porque ele está falando de uma opção. Ele está falando de optar por algo que não é algo que não vai ter poder para te ajudar, para ter uma saída, que não vai ter poder para não dar uma vida nova. Ele está falando de algo que pode dar uma vida nova, tirar você, dar uma saída e te fazer muito feliz. Aí ele está falando isso. Por causa da liberdade que a gente tem de escolha. Por isso que as pessoas se desistem, desanimam. Porque a gente tem o direito. E ele está dizendo: não escolha esse direito que você imagina ser seu. Porque agora esse direito não é seu, esse direito é do Senhor. Paulo diz: olha, Jesus morreu e ressuscitou para os que agora nós viva, e não viva mais para ele, mas viva para aquele que morreu e ressuscitou. Tirou o direito meu e colocou o direito a ele. E o direito que é dado a ele, que nós damos, ele diz: agora você é meu, é responsabilidade minha. Então agora eu preciso, que é a responsabilidade dele, eu preciso ter alguma compreensão de algumas coisas. Eu preciso saber suportar. Paulo fala suportar uns aos outros, que não é fácil. Agora, suportar aquilo que está vindo contra mim e que está me magoando, me machucando, fazendo eu sofrer, trazendo a desesperança, não é fácil. Porém, Deus o ajuda. Paulo, ele escreve e diz: olha, fique quieto, a sua quietude seja notória diante dos homens, porque perto está o Senhor. Apresentai a Ele em oração. Apresentai a Ele em oração.
com cântico, apresente a Ele o seu clamor, apresente a Ele. Tem momento, irmão, que nós somos muito fracos. Não é porque Deus está longe ou porque Deus abandonou. É porque nós aceitamos e tomamos atitude de fraco. Mas se eu tomar atitude forte, Paulo diz, quando eu estou fraco, então eu estou forte. Você sabe por que ele disse isso? Porque o ser humano tem tendência de querer fazer somente o que ele sente vontade. O ser humano tem esse sentimento de querer fazer apenas o que ele gosta de fazer. Porém, com Deus, nós temos que fazer coisas às vezes que nós não gostamos, não queremos, mas a saída de Deus está para nós justamente na obediência daquilo que Ele está dizendo. Viva isso que você está vivendo, confie em mim, confie no Senhor, e Ele salvará você, Ele salvará você dessa situação. Aleluia. Como eu disse, quando eu me converti, as coisas eram muito difíceis. E agora, recente, eu conversando com minha esposa, uma madrugada, eu disse a ela, bem, eu ando triste, entristecido, porque eu não entendo, há muito tempo são sequências de fatos na minha vida, fatores de fatos. Às vezes adoeço disso, adoeço daquilo, acontece isso, acontece aquilo outro. E eu estou sofrendo um combate muito grande. Eu comentei com minha esposa. Mais tarde, eu orando, eu falei, Senhor, não está certo. Eu fiz igual ao rei aqui, quando Deus avisou a ele que ele ia morrer, ele chorou e disse, Senhor, eu ando diante do Senhor com a vida reta. Eu falei com Deus mais ou menos isso assim. Ele disse, isso é um versículo de um contexto, não é a palavra. A palavra é, se sucede igualmente a todos que moram embaixo do sol e acima da terra. Sucede igualmente a todos. Sou melhor do que ninguém. O que eu preciso é confiar em Deus e aprender a lidar com aquilo que eu estou vivendo, com aquela realidade que muitas das vezes foi eu mesmo que causei. O responsável sou eu. Eu causei aquilo. E aquilo, o Senhor me contentou e eu confiei. E daí para cá as coisas começaram a melhorar para mim. A dificuldade do cristão, irmão, é entender que se fizermos como o Senhor está dizendo, vai dar certo. Acontece que nós não queremos fazer como Ele diz. É porque é muito simples. É muito simples, às vezes uma mudança de atitude, mas quem já viu, só por causa da mudança de atitude dessas que vai melhorar? Vai. Só por causa disso, você mude que vai dar certo. Aleluia. Quando Jesus fala da solicitude, Ele fala que a gente não deve andar ansioso, preocupado, porque é a batalha da mente. Essa preocupação disputa espaço com Jesus. E você é dele. E ele é seu. Aleluia. Você é única naquele espaço dele para você. Você é único. Você é única. E ele é único para você no espaço que você coloca ele. Ele é único. Aleluia. E é isso que vai fazer. Como Paulo disse... Quando eu penso que estou fraco, eu estou forte.
Porque ele entendeu que era agindo conforme, não o que ele pensava, mas o que Deus falava. A nossa imaginação é muito fértil. Imaginamos. É por isso que existe o tal do ciúme. O ciúme é uma imaginação mais louca do mundo, gerada por um pensamento. Entra a desconfiança, a insegurança, o medo, o temor, aí lá vai, a descamba. Então, quando eu me converti, que minha vida ficou pior. Eu já contei isso, eu tinha um sítio, ia à igreja com o pastor, nós orávamos, a produção era nova e não tinha quem comprasse. Eu decidi trabalhar, eu nunca tive medo de trabalhar, quando a cor está preta eu gosto de trabalhar. Aí eu não tinha trabalho. Cerrou. E quando tudo cerrou, que eu não tinha trabalho, Josilda, minha esposa, arranjou umas coisas para fazer, ela que ganhava alguma coisa, pouca, mas ganhava, e eu já não ganhava mais. E quando eu não ganhava mais, Deus fala comigo: vou te separar para o ministério. No tempo determinado eu te levantarei. E quando ele diz, se empenhe e se dedique para me servir. Aí eu me empenhei, me dediquei, e as coisas difíceis. Mas era difícil, eu olhava para Josilda, chegava de tarde cansada. Eu olhava, meu Deus. Eu via em volta a minha casa, minhas crianças, eu olhava, meu paz, era um inconformismo dentro do coração. Mas eu tenho que confiar em Deus. Aí minha esposa disse, bem, finalmente apareceu algo para você. A minha mãe falou com uma pessoa que é política e vai mandar você se empregar. Emprego bom. Peguei aquele papel com autorização, fui bater na empresa, cheguei lá, bom dia. Eu vim aqui, rapaz, tem que esperar o chefe chegar. O chefe chegou, bom dia. Tem vaga não. Eu vim com esse papelzinho, a pessoa olhou e disse, a vaga é sua. Está com documento? Estou com documento. Oh, meu coração, tuco, alegre, satisfeito. Eu conversava com um e conversava com outro. Aí ele voltou-se e disse, olha, você começa hoje, lá na Maria Dias. Você vai em casa e volta. E você começa hoje. E você vai ter que trabalhar até 10 horas da noite. E era o dia, a noite do culto que eu estava escalado. Entra o livre-arbítrio, entra o pensamento e precisa da confiança de Deus. Eu disse, mas é só hoje? Não, a obra está aí no início, tem, olha. Eu não quero não. Naquele tempo eu ia ganhar R$800. Gente, era dinheiro. Era dinheiro. Eu não quero não. Eu quero meus documentos. Eu vou embora. Ia já 1h tanto da tarde. Seus documentos fui lá para a cidade, o escritório para assinar. E onde é o escritório? A pessoa disse onde era e eu peguei a bicicleta aí. Você sabe que nessa região, antigamente, quando dava 3 horas em diante, 2, 3 horas, o vento, né? O geralzinho, olha. E eu na bicicletinha, parece que tinha uma pessoa puxando atrás. Cheguei lá suado, cansado, com fome e com sede.
Gente, vem um documento lá do Corpo de Areia de um rapaz, sou eu, e houve uma desistência, eu não vou mais querer a vaga, mas tem outro rapaz para a vaga lá. Vim só pegar meus documentos, peguei meus documentos. Aí lá para cá, vim pensando o que eu ia dizer quando chegasse em casa. Porque a minha esposa ia sofrer pressão da mãe, que a mãe botava pressão. Chega em casa, diz: Josilda, não dá não. Eu vou servir o Senhor, eu vou confiar em Deus, vai me dar uma saída. Eu tive que enfrentar aquela realidade. E as coisas foram ficando difíceis. Novamente a minha sogra falou com o homem, trouxeram a funerária para Tabuleiro. Ela empregou-se e disse: eu quero uma vaga para o meu genro. Botou a vaga para mim. Também tinha a mesma situação, tinha que ficar não sei que hora. E eu não quis. Ia da funerária, eu tinha o salário, morava no prédio da funerária, minha casa eu ia alugar, tinha uma comissão de defunto. Era uma grandeza de dinheiro, era uma beleza, quero não. Nessa época minha mulher não entendia bem, e ainda não tinha aprendido a confiar em Deus, e ela botou marra comigo também. Ela deu pressão. Mas eu dizia: bem, a nossa vida é do Senhor, está na mão dEle. Estou buscando direção. Eu já vivi essas experiências. E quando muito ela foi disse: e você quer o que então? O que é que você quer? Isso não tão, sabe? Você quer o que então? Diz: Deus vai preparar algo para mim que vai agregar os planos do Senhor e o meu. Passou-se a semana, veio um homem na minha casa. Aqui é a casa do irmão Epitato, disse: sou eu. Irmão, eu tenho um crediário e eu preciso de uns vendedores para fazer uma linha, e essa linha é bem confiável, é muito boa. Você não quer ir fazer uma experiência comigo, não? Diz: vou. Eu não tenho a moto, não, eu tenho a moto. Eu tenho a moto. Diz: ô, glória, bem, a saída é essa. Encurtando a conversa, eu estava com pouco tempo de empresa com eles, dia, semana, no mês, não lembro. Cheguei para ele e disse: meu patrão, queria fazer um negócio com você. Ele disse: eu queria que você fizesse um balanço da mercadoria, porque eu quero lhe comprar essa sua moto. Quanto é essa moto? Ele disse: é R$700. Pronto. Está feito o negócio, eu compro a moto, você manda fazer o motor, eu pago tudo. Aí nesse tempo deu R$900, 900 e pouco. Eu pago tudo. Você vai me dar tantos por cento para meu alimento e o resto eles contando na moto. Comprei a moto, peguei o cesto de mercadoria de uma linha que não ruim, essa linha não prestava, não vendia. Ele disse: tem que sair cedo e sustentar lá. Aí eu peguei, saí cedo como ele mandou. Cheguei de manhã, tinha uma casa juntando um povo para ir apanhar algodão. Eu disse: pessoal, deixa eu fazer uma oração por vocês aqui antes de vocês começarem o trabalho aí. Deixa eu fazer uma oração. Fiz uma oração, preguei uma palavra. Fui mais na frente. Fiz a mesma coisa. Voltei com o balaio lotado do mesmo jeito. Não podia parar lá em casa que Josilda queria comprar tudo. Aí eu já
Eu tenho que... Levava para casa do meu patrão. Ele chegou e disse: "Como foi que você chegou uma hora dessa?" Irmão, eu parei num lugar e eu vim para orar por as pessoas que eu preguei. Vim orar. Lá é terra seca. Amanhã eu saio e vou fazer a linha. E assim eu fiz, orei. Hoje nessa comunidade existe uma congregação, tem crente, iniciado pela primeira família que eu ganhei. Quando foi outro dia eu fui para essa mesma linha que não vendia, era ruim de venda. Antes de 10 horas da manhã eu voltei, sem nenhuma mercadoria. Só nesse dia eu ganhei o dinheiro de pagar a moto. Resumindo, irmão, confiar em Deus é lutar para se manter unido a Ele, mesmo diante da adversidade. Não se afastar. E com 6 meses de crediário, nessa região, eu já tinha ganho 208 almas para Jesus, entre vidas e reconciliação. É por isso que esse campo tabuleiro é infestado de congregação, porque eu ganhei alma nelas. Aleluia. Jesus disse: olha, não turbe o seu coração, não deixe a sua mente ficar perturbada, não. Não se perturbe muito de pensamento, pense uma coisa boa, tenha esperança, tenha confiança, porque se isso aqui não dá certo, tem problema não, que você tem futuro. Você tem futuro comigo. Aí Jesus disse: crede em Deus e crede em mim. Crede em Deus e crede em mim. Ele está dizendo: olha, crede em mim, você vai para onde eu vou. E para onde eu vou, lá não é como esse tempo daqui. Esse tempo daqui você passa por essas coisas. Por esse tempo daqui você tem essas perturbações de mente. Por esse tempo daqui o diabo tenta lhe enganar de uma forma ou de outra. Por esse tempo daqui você chora lágrima de dor e de sofrimento, de desgosto e de tristeza. Mas para onde eu vou, e para onde eu vou buscar você, para ir ficar comigo lá, para você estar junto comigo, lá não existe nada disso. Você tem futuro com Jesus. Aleluia. Você já viu um ditado que diz: vida boa é dos outros? Você sabe por quê, irmão? Porque o ser humano tem tendência de viver aparência. O ser humano tem uma vontade muito grande de aparentar. Quer parecer. Se nós entendêssemos o que Deus quer fazer com nós, que também é fazer parecer, mas não com essa aparência que engana as pessoas. Ele quer fazer de nós a aparência de Cristo. Aleluia. É isso que nós precisamos compreender. E não abrir mão. Erguer-se. Ficar de pé. Lutar. Naquele dia que eu fui cortar a árvore, eu estava saindo de uma labirintite. Um dia anterior parece que eu estava bom e eu não estava. Então eu não sabia se eu estava bom. Eu não estava me sentindo melhor, mas eu fui desafiar. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, resisti por fé.
São coisas, irmão, que a Bíblia nos chama para que a gente abra os olhos, resistir por fé, lute, fique de pé. Não deixe o seu sentimento, porque o coração está falando do pensamento, ser invadido por coisas que não vale a pena. Senhor, me dê direção para que eu me organize. Nós temos o dever de orar, irmão, pedir o Espírito Santo para nos organizar, nos ajudar a organizar as coisas. Às vezes, irmão, nós somos muito desorganizados. Nós somos muito lerdos. E deixamos para agir somente quando a coisa não tem mais jeito. Quem sabe o que é o sentido prevenção? Prevenção é você fazer uma ação para antecipar o que poderá vir. É isso que nós temos que fazer, irmão, como cristão. Tá fazendo essas prevenções na nossa vida. Estando atento. Estando atento. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus. O salmista disse assim: quando estou aflito, ponho o meu coração em Deus. Certamente ele mudava de pensamento, ele ia orar acerca daquilo, ele ia fazer alguma coisa que fosse associado ao que Deus quer que nós façamos no momento que estamos passando por algo. Esses dias eu passei a levantar de madrugada, vim, eu não aguentava me ajoelhar, ficava sentadinho aqui, acendi essa luz, ficava sentadinho aqui. Tem chorado muito um dia desse para cá, irmão, pela igreja. Porque depois da pandemia, essa igreja não foi mais a mesma igreja. Se você for observar o seu comportamento da pandemia para cá, você vai ver que a pandemia te levou você viver mais tempo no celular. Você pode reparar. A pandemia nos fez viver um tempo maior com o celular, olhando coisas, notícias. E isso fez com que a nossa mente esteja cativa. A pandemia se foi, mas nós estamos muito presos. Precisa ter tempo para Deus. Deus, a Bíblia descreve Ele como onipotente, onisciente, um Deus grande que o trono é no céu, os pés estão sobre a terra. Só mostra de Deus a grandeza dEle. Mas tem um fato em Deus que é de mais importância para nós. Ele é Pai. E nós o recebemos Ele como Pai, e Ele nos recebeu como Filho. É preciso um relacionamento melhor com Ele, papai. Papai querido, está aqui eu, arrebentadinho. Está só a caveira e os grilos cantando dentro, mas está aqui eu, Jesus. Papai querido. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, que se não nos aproximarmos lealmente ao Senhor,
o mundo vai engolir. Hoje, no Brasil, existem muitos segmentos evangélicos que nós sabemos que não tem a natureza da verdade de Deus, mas é um segmento evangélico e já tem multidão. E isso põe dúvida na mente de muitos, que passam a imaginar que certo comportamento humano pode, porque Deus é amor. Porque Deus ama eu como eu sou. E Deus me ama como eu sou, ama você, ama qualquer um aí fora, como ele é, mas não está de acordo com a vida dele, nem com o pensamento dele, nem com o comportamento dele. Deus ama, mas não está de acordo. Mas ele ama. Glória a Deus. Então Jesus faz essa advertência. Ainda que a origem tende como palavra para aqueles que para aqueles momentos estavam com ele, passando a mesma situação. Mas também é para nós, porque nós também somos seguidores dele. Nós somos seguidores dele não como os discípulos daquele tempo, porque Pedro disse, eu falo de algo. E João disse, eu falo de algo que eu vi, que eu ouvi. Eu vi ele fazer e eu ouvi ele ensinar. Estou falando de algo assim. Aí ele escreve para outros e diz, quanto a vocês, nem viram, nem ouviram, mas creram e aprenderam a amar. É isso que nós temos que fazer, irmão. Devotar uma vida de amor para Jesus. Lutar para a nossa palavra permanecer de pé diante dele. Permanecer de pé diante dele. E ter compromisso com a nossa palavra. Glória a Deus. Não todo o vosso coração crede em Deus. Ele define. Olha, você tem um momento que você tem que confiar em alguém. Se não dá para confiar em você ou no outro, tem que confiar em alguém. Então agora eu estou dizendo, confie em Deus. Porque o certo é confiar em Deus. Aleluia. Maravilhoso. Pois então, irmão, crede, confie e aceite. Ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus. Sim, você já aceitou. Eu estou falando de aceitar a vida como está em Deus. Sua vida está assim, mas eu estou assim em Deus. Tem um ditado popular que diz assim, comeu a carne, agora vai ter que roer os ossos. Quem já ouviu esse ditado? Comeu a carne, que algum momento de você em Cristo você já viveu glórias. Ô glória. É a ponto que a gente chega a testemunhar. Oh, Jesus maravilhoso. Vou contar aqui um testemunho aí, vai e conta. Vamos confiar para que aquilo que não dê certo nesse tempo presente, mas o nosso futuro seja garantido no futuro. Vamos crer em Jesus Cristo, porque Ele é quem vai nos conduzir para um lugar que ninguém tem condições de ir se não for levado por Ele. Glória a Deus, ninguém vai se não for levado por Ele, tem que ser levado por Ele. Aí Ele vai levado por Ele, oh glória a Deus. Aleluia.
crede em Jesus Cristo, que Ele também em mim. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmão. Que essa palavra, assim como ela me motivou. Eu cheguei agora com Jéssica lá de uma manicure, já 20 para as 6. E eu estava inquieto porque tem umas pessoas que estão ouvindo essas mensagens, estão passando umas coisas aí. Eu sou sabedor e eu não posso fazer nada, não sei orar e conciliar. Algumas pessoas. Eu disse, Jesus me deu uma palavra para alcançar a igreja e alcançar os que estão fora. E Deus me deu essa palavra e eu acredito que ela alcançou, porque ela me alcançou. Portanto, eu creio que alcançou. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor com alegria.